Olá, pessoal. Depois de bastante tempo, né? Final das aulas, do quartil e tudo mais. Agora, férias da Helena, que passou em tudo. E aí? E eu tirei 10 de matemática, só pra informação de todos, então, ó. E aí, hoje a gente veio contar uma coisa muito legal para vocês. Veio explicar um algoritmo super famoso. Mas antes, a gente quer falar. Se você não sabe, o nome do nosso canal mudou. Agora chama Vem que eu te explico. Né, que está mais sintonizado com o nosso conteúdo aqui, certo? Então a gente vai continuar com explicando os temas difíceis e também com o nosso mitos e verdades. Então deixa lá seu comentário, o que você quer saber. E hoje a gente vai falar de um problema que a Helena entrou de férias. E aí ela começou a arrumar as coisas dela, as gavetas. E aí tem um problema. Como fazer caber tudo? Tacando dentro da gaveta, tirando metade. Tirando, pode ser, né? Você tem que escolher os itens que são mais importantes e mais úteis, né? Mais importante para você. E aí eu contei para ela que existe um algoritmo chamado o algoritmo da mochila. Esse algoritmo é muito antigo, é da década de 1800. Para você ver que a organização e a mochila escolar já era um problema há muitos anos atrás, certo? E aí a gente vai contar para vocês um pouquinho como que esse algoritmo funciona. Você sabe como que ele funciona? Não é tipo que você tem que priorizar algumas coisas, tipo na minha mochila. Eu tenho que priorizar o que eu preciso. Então, tipo. O que você precisa é mais importante, certo? Tem algumas coisas que você não pode deixar de não ter na sua mochila. Os livros, o caderno, o estojo, certo? Tem coisas. Mas tem algumas coisas que você quer levar pra escola que podem ser úteis, né? De repente, sei lá, uma troca de roupa. O celular, o kit de higiene. Bom, o kit de higiene é importante. Mas algumas outras coisas, sei lá, um bloquinho de anotação, né? Uma agenda, algumas outras coisas, né? Canetas a mais no estojo, né? Canetas coloridas, adesivos para o fichário, muitas folhas extras, né? Só que nem tudo cabe, certo? Então a gente começa que a mochila ela tem um espaço finito, certo? Ela cabe um volume, e aí depende do tamanho da mochila. Tem mochila grande, tem mochila média, tem mochila pequena. Então você tem uma mochila de um tamanho X, certo? E aí, na verdade, você tem que escolher os itens. Cada um desses itens, ele tem a gente pode pôr um tamanho aqui, um peso, né? Então, quanto de espaço ele ocupa e um valor. No caso, o valor, para você, é a importância daquele item. Então, os livros são super importantes. O estojo também, super importante. E aí o celular já não é tão importante, né? O adesivo ou as canetas a mais no estojo, um segundo estojo com lápis de cor, talvez não é tão importante. Então você define o valor. Exato. No caso da computação, o que acontece é que você tem que transformar isso numa conta. Sim, porque então, o computador não entende. Exato. Então o tamanho da mochila vira um valor e aí você tem que ir multiplicando, né? O valor dos itens, aquele item, né? O valor pelo quanto que ele ocupa. O problema é que você quer maximizar. Ou seja, você quer que caiba o maior número de itens de maior valor possível. E chegar... Então, assim, não necessariamente a sua mochila vai estar abarrotada. Ela pode ficar um espaço vazio. Mas ela não pode ficar com nada saindo pra fora. A mochila tem que ficar. Certo? Tipo... eu sei que se eu consigo colocar os livros em uma sacola. Não, mas pro problema você não pode usar... Pro problema você não pode usar coisa extra. Você tem que fazer caber tudo na mochila... O zíper da mochila tem que fechar. Então, tipo, dá pra fazer, tipo, colocar os livros, tipo, num bolso, porque aí ele consegue fechar. Aí os cadernos num outro bolso. Aí os estojos da... Mas lembra, o computador não entende bolso. Nem bolso da frente, nem bolso de trás. O computador, ele vai entender um número, né? Então, poderia, por exemplo, ser o volume da mochila, né? Então, ela tem um volume W. E aí você vai fazendo uma conta, ele vai fazendo uma conta
Só que, dependendo de como ele fizer essa conta, ele pode não terminar nunca essa conta. Esse é um problema que a gente fala que é NP difícil. Então, é um problema que a solução dele é muito complicada. Então, tem algumas coisas. A gente usa na computação um negócio que a gente chama heurística. E que diabos é heurística? Heurística é quando você dá umas dicas pro computador para ajudar ele a resolver. Então, você ajuda ele a saber que para um caminho dá certo e para o outro caminho não dá muito certo, né? Então, você dá uma facilitada a conta para ele. Então, na verdade, o que a gente fala é que a gente reduz o espaço de busca. Imagine que você perdeu alguma coisa. Você não precisa procurar na casa inteira. Eu falo, Helena, você perdeu no seu quarto. Então, você vai procurar só no seu quarto. Então, o seu espaço de busca é só o seu quarto. Então, aí é mais fácil. Aí é mais fácil. Então, isso que eu consigo, tipo, em vez de eu dar uma vista grossa em toda a casa, eu dou uma vista fina só no meu quarto. Exato. Então, eu posso reduzir ainda mais o seu espaço de busca, dar uma heurística melhor. Fala, não, tá dentro do seu armário. Então, você vai procurar dentro do seu armário, tá? Para esse problema da mochila também. Isso se assemelha a um outro jogo. Que jogo? Chamado 21. Nunca ou joguei. Blackjack, que é um famoso lá em Las Vegas, o povo que vai no cassino. No 21, você tem que pegar as cartas, você vai comprando carta do monte. E quem fizer 21, ou mais próximo de 21, ganha. Só que você não pode fazer 22, nem 23, nem 30. Você tem que fazer 21. Entendi. Então, se uma pessoa tem 20 e a outra tem 18, quem tem 20 ganha. Nenhuma tem 21, mas que tá mais perto ganha. Só que, diferentemente da mochila, que você tem todos os itens, no 21 você não escolhe. Você não escolhe, você compra a carta. Então, se eu tiver duas cartas, um 6 e um 4, eu tenho 10. Você tem um 7 e um 9, você tem 16. Então, você pode tirar no máximo 5. Sim. Eu tenho que tirar no máximo 11, que são aquelas cartas, o valete, a dama e o rei. Então, eu posso tirar qualquer carta do baralho. Então, pra mim, tá bom. Eu posso comprar seguramente que eu vou conseguir. Você já não. Porque se você comprar um 7, você perdeu. Então, você pode arriscar ou não. Mas a ideia é que você tem que chegar o mais próximo de 21. A mesma coisa é a mochila. Então, a mochila, vamos supor que a mochila pese 50. Então, você tem que ir escolhendo os itens onde você consiga chegar até no máximo 50. Sem ultrapassar. Exato. Ela tem que caber tudo dentro da mochila e ela não pode ultrapassar 50. Então, se você conseguir 48, 49, pode ser que você nunca consiga 50. Entendeu? Mas a ideia é essa questão. A ideia é maximizar. Eu tenho que chegar o mais próximo no peso máximo que caiba o maior número de coisas. Sim, obviamente. Né? Então, esse é o famoso algoritmo da mochila. E você consegue pensar em outros problemas sem ser da sua mochila e das suas gavetas que a gente pode usar isso? Da computação mesmo. Quando, tipo, você tem várias, tipo, máquinas pra rodar, né? Então, tipo, você tem que escolher quais máquinas ou vários códigos. Você tem que escolher os códigos mais importantes pra rodar, porque não dá pra rodar, tipo, 100 códigos ao mesmo tempo no computador clássico. Dá? Sim. Não, você consegue paralelizar, né? Mas você tem, na verdade, o código, ele também gasta um volume de tempo, né? E aí você tem os processadores, e aí você quer rodar realmente o maior número de jobs e tudo mais tempo. Outra coisa, imagina, por exemplo, para computar estoque. Então, uma loja que ela vai comprar os produtos. Então, ela tem um espaço finito de lugar no que ela vai pôr, né? As coisas que ela vai estocar. Um supermercado, uma loja. Então, ela tem que saber o que ela compra e o quanto que ela compra de cada coisa. Tipo, esse produto, meus clientes, tipo, compram muito. Mas é caro. Então, eu compro uma quantidade média. Esse produto, meu cliente não compra tanto. Mas tá em promoção. Aí compra. Uma outra coisa que também se usa muito isso
Imagina que você vai fazer um corte num tecido ou numa madeira. E de objetos que têm formatos diferentes. Você quer que naquele pedaço de madeira ou naquele pedaço de tecido, você consiga tirar o maior número de cortes possíveis e sobre o menor. Porque lembra, quando a gente vai cortar alguma coisa, sobra um pedacinho daqui, um pedacinho dali. Você quer que essas, né, vamos dizer, essas rebarbas sejam as menores possíveis, que você consiga otimizar pra caber. Eu tenho um triângulo, um círculo, um quadrado. Um quadrado. Tipo, quadrado, eu consigo, colocar o triângulo, em cima, porque aí não tem beiradinha. Exato. Então, você consegue. Por exemplo, as pessoas que compram ações, né? Então, você combinar quais são as ações que você tem que comprar junto. Então, problema financeiro, problema de logística, né? Então, para onde que eu vou mandar onde que vai mais perto, né? Questão de armazenamento, por exemplo. Quando você vai... O navio, por exemplo, que você tem que organizar os containers ou colocar as pessoas, né? Então, você falou do quarto lá, né? Então, eu tenho que colocar a pessoa, né? Que vai sair de um dia, que vai sair do outro. Então, tudo isso tem a ver com o algoritmo da mochila. Né? Então, ele é um algoritmo muito utilizado, que você aprende, e ele é um algoritmo muito útil, e ele é um problema clássico de uma área da computação que a gente chama de otimização. Então, essa área de otimização, ela visa otimizar. O que é otimizar? Fazer melhor alguns processos, né? E aí, nos problemas de otimização, a gente geralmente vai transformar esse problema numa função matemática, porque o computador, apesar de parecer que ele entende o que é uma mochila ou não, né, com essas coisas de imagem generativa, mas ele não entende. Então, a gente tem que transformar isso numa função matemática e transformar esse problema num problema matemático para ele conseguir resolver. Ele sabe quais são as características físicas de uma mochila, mas ele não sabe, qual é o exemplo, a utilidade em si. Então, ele não sabe que o algoritmo da mochila é por causa de essas coisas. Exato. Ele não sabe isso. Então, se você gostou... Então, o computador é burro. Na verdade, não é que o computador é burro. A gente tem que ensinar o computador a pensar. Quando a gente faz um programa, um algoritmo, né, a inteligência artificial já está falando isso, né? A palavra inteligência artificial, que não é uma inteligência de verdade, certo? Então, os problemas de otimização estão dentro da inteligência artificial, apesar de não ser uma rede neural, uma IA generativa. É uma outra gama de problemas de matemática. Até que eu entendi. Vou terminar de arrumar minhas coisas aqui. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E fique esperto que o nome do nosso canal é... Vem que eu te explico!